Boa noite a todos. Eu postei material para vocês de hoje lá, para nós trabalharmos com amortização e capitalização, né, de capitais, né, ou de... Antes de começar, coloquei o link ali da presença no chat para vocês. Então, só vou fazer um aviso, assim, alguma coisa que eu pensei para nós, pensando já na finalização, né, da nossa disciplina. Hoje é dia 1º, então eu vou trabalhar com a parte de série de pagamentos, né, de capitalização e amortização. O que seria isso? Pagamentos, no caso, quando eu vou amortizar uma dívida, compra a prazo ou sem, né, sem entrada ou com entrada, ou que é, no caso, a amortização, ou capitalização, né, quando eu quero juntar um dinheiro e começo a aplicar o valor, né, a uma taxa de juros, e nesse sentido eu tenho uma capitalização final, né, ou amortização, que acontece muito no comércio. Eu vou lá comprar, por exemplo, uma geladeira, eu vou financiar essa geladeira, que custa tanto, vou financiar em 12 vezes, né? Então, a juros tal, né, pela lógica e tal. Então, basicamente essa operação com mercadorias. Então, na data de hoje, eu vou trabalhar com as fórmulas e alguns exercícios aqui, e aí vou passar uma atividade em relação a esse conteúdo, né? Na próxima aula, que é o dia 8, fica, então, para vocês finalizarem fica assíncrona, né? E no dia 15, que seria o outro encontro daí, seria para a apresentação dos trabalhos, né, desses trabalhos que vocês têm, né? Se não der tempo para apresentar todos, né, a gente teria mais o dia 22 para quem ficar, mais um dia para a apresentação dos trabalhos. E aí, finalizar dia 29 seria só para, se houvesse a necessidade de fazer exame, alguém que, né, não entregou trabalho, alguma coisa assim, ficaria esse dia do dia 29, que é o final do mês, para a finalização da disciplina. Certo? Então, Certo, vamos, professor. tá? Ok. Se vocês olharem lá nos tópicos da aula de vocês, no plano de trabalho meu, já está lá isso aí. Então, basicamente é isso. Mas está aí, está gravado aí, se vocês quiserem anotar. Então, hoje eu passo esse conteúdo. No dia 8 fica para vocês finalizarem o trabalho e esses exercícios dessa aula de hoje, que vai ter tarefas aqui. E aí, no dia 15, fica só a apresentação do trabalho. E se não der para apresentar todos, no dia 22, daí fica para apresentação de trabalhos, e se tiver algum que vai fazer o exame, eu já vou estar finalizado ali, e aí faço alguma revisão, falo do que vai ser o exame da disciplina. Beleza? Beleza. Então, vou compartilhar minha tela. Eu estava lendo aqui, não me dei conta que eu não tinha compartilhado, mas tudo bem. Vamos compartilhar. Aqui.
Estou enxergando? Sim, professor. Sim. 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 Vou aumentar um pouquinho mais aqui. Então, tá. Esse material está lá postado para vocês, nos siga. Né? Série de pagamentos ou anuidades. Alguns conceitos aqui. Chamamos de série de pagamentos ou recebimentos, série de prestações ou anuidades de toda a sequência finita ou infinita de pagamentos ou recebimentos. E aí que eu estava falando. Ou tu amortiza ou tu recebe alguma coisa, né? No caso, se tu quer fazer uma capitalização, tu vai depositando para ti, ou se tu quiser fazer uma amortização, tu vai fazendo os pagamentos, né? Que é muito comum isso no comércio, em datas previamente estipuladas. Cada um desses pagamentos ou recebimentos referidos a uma mesma taxa de juros composto será chamado de termo da série ou termo da anuidade. O intervalo de tempo entre dois tempos chama-se período, né? O período, isso a gente entende bem, né? Na questão de quantos períodos vai haver, o N, né? Tantos meses, tantos semestres, tantos anos, A soma dos períodos define a duração da série de pagamentos ou anuidades. O valor atual ou o valor presente de uma série de pagamentos ou anuidades é a soma dos valores atuais dos seus termos. Soma essa realizada para uma mesma data e a mesma taxa de juros composta. O que quer dizer isso? O valor atual ou o valor presente é aquele que é o valor do bem. Por exemplo, se eu vou lá comprar uma geladeira hoje que custa R$2.000, então o valor atual desse bem é R$2.000. Né? Então, a minha dívida começa com R$2.000, né? E aí eu vou amortizando esse valor, que é o valor atual, né? Então, no caso, se eu for financiando, eu vou amortizando essa dívida e vai chegar um momento que o valor atual vai ser zero, né? Porque eu paguei toda, quitei a dívida, então o valor atual no final desse período, né, final, então é zero, valor atual. Analogamente, o montante ou valor futuro de uma série de pagamentos ou anuidades é a soma dos montantes ou valores futuros dos seus termos, considerada uma dada taxa de juros composto e uma data. Né? Montante é o valor futuro. Né? O valor futuro de uma transação de amortização é zero. O montante de uma capitalização é aquilo que tu juntou. Por exemplo, se eu quero juntar um dinheiro, eu vou depositando R$100 numa poupança, uma taxa de juros X, né? E aí o montante é aquilo que no final desse, se eu definir que é 12 meses, eu vou depositar R$100, eu vou ter um valor final que é montante, ou valor futuro também chega. Porque eu falo quem usa aquelas calculadoras financeiras, tem lá as teclinhas de VF, VP, né, Value Present e Value Future, né, valor futuro. Então, próprio o Excel lá, a HP12C, na verdade, se vocês olharem, ela tem essas teclas lá e dá automático lá. Tu entrar só com alguns dados, ele te dá o valor futuro, né, que é a aplicação da fórmula. Como já vimos anteriormente, um fluxo de caixa, no caso, representa uma série de pagamentos. No caso, não representei aqui para vocês com fluxo de caixa, mas tem mais adiante e vou mostrar para vocês. Ou recebimento que devem ocorrer em determinados intervalos de tempo. Tá? A classificação das séries de pagamentos aqui, alguns, quanto ao número de termos, né, o termo pode ser finita ou infinita, perpétua. É difícil uma dívida perpétua, infinita, mas se tu se propõe a investir sempre um valor, né, mas quanto ao número de termos, ela é finita, geralmente, 99,9%. Quanto à natureza dos seus termos, é uniforme, que é o que a gente vai trabalhar, né, que é o que mais se trabalha aí no mercado, no comércio, é o uniforme, né? Não existe uma prestação hoje. Claro que até tem por causa das capitalizações. Sistema saque de amortização
quem financia casa própria, por exemplo, o sistema ele vai caindo. Então, ele não é... os termos geralmente não são basicamente uniformes, né? Mas ele tem pelo menos ele faz correção anual, então de ano em ano tu paga praticamente o mesmo valor, depois vai caindo, né? Mas quanto à natureza dos termos é uniforme, é o que a gente vai trabalhar. Tu vai fazer uma compra numa loja aí, geralmente é calculado o valor da prestação fixa, né? Então, fazer uma geladeira de R$2.000, vou pagar 12 de, né, depende dos juros aí, né, 12 de R$200, né? Um juro alto aí, 2.400, vai pagar em 12 meses. Né? Então, mas geralmente o valor da prestação ela é fixa até o final, então por isso é uniforme. E é isso que a gente vai trabalhar praticamente. Né? Quanto ao intervalo entre seus termos, periódico, geralmente a gente trabalha sucessivos e constante, né? Periódico eu digo mês a mês, que o comércio mais trabalha é mês, né? Mas os bancos trabalham por semestre, por ano, né? Financiando lavouras, financiamento, né, a longo prazo aí, né? Pós-antecipada ou vencida quando os termos ocorrem ao final de cada período, que em termos mais do dia a dia, na verdade, é uma compra sem entrada, ou uma capitalização sem entrada. Aí eu vou fazer uma capitalização, daqui um mês eu vou depositar R$100. Mesma coisa que tu vai comprar, eu vou lá comprar uma geladeira, quando vencer um mês, eu vou lá e pago a primeira prestação. Então, é sem entrada. Então, quando você fala quanto ao vencimento dos seus termos, é uma compra pós-antecipada ou vencida. E a antecipada é quando tu já dá a entrada primeiro, tu já sai da loja, paga a primeira já. Né? Quando os termos ocorrem no início de cada período. Então, tu já está pagando. Eu financiei lá em 12 vezes e já paguei a primeira. Quanto à ocorrência do primeiro termo, né, deferida, né, o prazo de deferimento, isso é quando tem alguns financiamentos que tem prazo de carência, né, primeiros 6 meses, 1 ano, tu não precisa pagar, né. Então, nesse caso aqui, nós vamos trabalhar agora com a série de pagamentos iguais com termos vencidos. Ó, termos vencidos, então, quer dizer que é sem entrada. Característicos, os pagamentos são periódicos e sem deferimento, né? Segue um período e não tem carência, né? Sem deferimento significa que não tem carência, final dado o primeiro período já se paga, né? Os termos são iguais, né? Então os termos aqui vai ser iguais, o intervalo de tempo entre cada termo ele é constante, mês a mês, geralmente. Os termos ocorrem ao final dos períodos, né? Então, esse pagamento é feito no final do período, é isso que ele está dizendo. E o primeiro termo ocorre no final do primeiro período. Então, o primeiro pagamento aqui vai ser feito no final do primeiro período. Cada termo da série de pagamentos ou recebimento iguais será representado por, aqui no caso, nesse livro aqui, que eu não achei o livro até, não sei se não ficou lá no Instituto. O PMT, que é o pagamento, as demais variáveis serão representadas pelos símbolos já conhecidos. PV, que é valor present, ou valor presente, valor atual, capital inicial, ou, no caso, a dívida, o principal, depende do livro que está se trabalhando. E o valor futuro, ou montante, o I é a taxa de juros, composto, no caso, coerente com a unidade de tempo, né, mês, trimestre, ano. Né, e N é o número de pagamentos ou recebimentos ou número de períodos coincidentes com o número de prestações, referente à unidade de tempo da taxa. Então, ele está dizendo aqui que é aquilo que eu sempre insisto lá, que a taxa e o tempo tem que estar na mesma unidade, diferentes à unidade de tempo da taxa, é isso que ele está dizendo aqui. Então, ó, PMT é o pagamento, ou a prestação, como queira, o valor presente é o capital que nós usávamos, o valor futuro nós usávamos montante e a taxa e o N é o tempo. Então, nesse livro ele usa dessa forma aqui, até porque as fórmulas vão... E aí que eu falei da questão de... Aqui tem uma
uma representação gráfica da amortização, ó. Eu faço a compra, né? O valor presente da compra está aqui, ó. Vamos dizer, a geladeira aqui, que eu falei aquela hora, né? Vamos dizer que era, aqui o valor da geladeira era R$2.000, que era o valor presente, né? E aqui eu vou começando, ó. No final do primeiro mês eu faço a primeira pagamento da primeira, depois da segunda, depois da terceira, até o número de prestações que eu fiz. Chegando lá no final, eu não tenho dívida nenhuma mais. Então, o valor futuro aqui, no caso, é zero. Vou chegar no final da última prestação, eu não vou dever nada. Pago a primeira, vai diminuindo esse valor aqui, como se fosse representar como setinhas, né? Vai diminuindo, por quê? Porque eu vou fazendo pagamento. Chegando lá, eu vou ter uma zero de seta. Então, aqui está a representação gráfica dessa amortização. Cada vez que vocês forem comprar algo no comércio lá e financiar ela, ou pagar ela a prestação, então, esse pagamento, vocês estão fazendo uma operação de amortização dessa dívida. E capitalização é o contrário, né? Eu começo no primeiro depositando valores, né, e chega no final, faço o último depósito e tenho o valor futuro lá, que é o meu montante final. Eu estou capitalizando, né, um valor que eu quero lá no final, que eu gostaria de ter. Se eu quiser comprar a geladeira R$2.000 lá, e sei que está pagando uma taxa de juros, né, bom lá na poupança, que não é verdade hoje, só que não. Mas se eu quisesse ir aplicando, né, na poupança, eu teria o valor dos juros da aplicação e vou depositando, né? Chego lá no final, vou ter, né, se eu depositar 200 por mês, né, eu sei que para ter 2.000, eu teria que ter 10 meses, né? Então, provavelmente, depende dos juros que se tem, eu poderia, em 10 meses, depositar um pouquinho menos de 200, se eu vou chegar no final e ter os 2.000. Depende da taxa de juros. Então, na amortização, o valor do PV, que é o valor present, é obtido pela expressão, e aqui que está, essa expressão, se eu quero saber o valor presente, e geralmente não é isso que se faz, mas, na verdade, eu quero saber, geralmente, é o valor da prestação que eu vou pagar, né? O que acontece? Essa fórmula aqui, ó, é a mesma dessa aqui. Só que aqui eu isolei o PMT, que é o que a gente geralmente precisa, né? Por quê? Porque se a gente vai comprar lá uma geladeira, que é o valor presente, que é o valor dela, isso aqui se tem lá, né? Tem a taxa e tem o tempo que tu quer. Então, tu vai saber quanto que tu vai pagar por mês, né? Se tu disser que o N é mês, né? E, geralmente as empresas trabalham mensalmente. Então, tem o valor da prestação só calculando através dessa forma. Então, o valor presente, né, o valor da dívida ali que eu vou fazer, né, e multiplica 1 mais I elevado na N vezes I dividido por 1 mais I na N menos 1. Então, eu tenho direto esse valor dessa prestação, né? Então, eu não preciso calcular lá o valor que eu preciso mês a mês, né? Quanto que eu... Porque no passo a passo, tu teria que calcular mês a mês, aplicar o juros, fazer coisa. Aqui não, aqui ele já chega direto no valor lá, né, da prestação, que é fixa para todos, no caso. E aqui o valor futuro, ó. Se eu quiser saber, na capitalização, mesma coisa. Aqui eu tenho o valor presente, quer dizer, eu tenho o valor da dívida que eu quero fazer. Nesse caso aqui, ó, isolando o PMT, eu vou ter o valor que eu quero ter lá no futuro, ó. Eu quero ter no futuro R$2.000. Então, aplicando numa taxa X aqui, né, numa taxa I, melhor dizer, não é X, e em 10 meses, quanto que eu preciso depositar para ter esse valor aqui. Então, basicamente, a fórmula 10
do PMT de amortização e a fórmula 12 aqui do PMT de capitalização, né, que é uma aplicação sem entrada, né, ela não é aquela que tu dá a entrada já no início do período, é lá no final do primeiro período. Ou seja, assim que eu compro, 30 dias depois, ou um mês, eu já pago a primeira prestação. A mesma coisa aqui da capitalização. Eu fiz o pensamento, daqui 30 dias eu vou depositar a primeira parcela para eu ter a capitalização. Então, essa fórmula 10 e a fórmula 12 encontra o valor da prestação que eu quero saber. Aqui. Uma loja vende certos eletrodomésticos em 6 parcelas mensais iguais a R$ 72,30, sendo a primeira paga 30 dias após a compra. Isso ele está dizendo que é sem entrada. Então, que é isso que a gente está vendo. A taxa de juros de crédito pessoal da loja é de 6,5. Qual é o preço à vista dessa mercadoria? No caso aqui, ele quer saber o preço à vista. Então, nesse caso, eu usaria, como ele quer saber o PV, ó, eu usaria a fórmula 9 aqui. Né? Então, aplicando, eu tenho a prestação, eu tenho a taxa e tenho o tempo. Só jogo aqui, ó, e vou calcular, né, qual que seria o valor dessa mercadoria no preço à vista. Então, no caso aqui, termos vencidos, né, ou, qual é o outro termo que ele usa aqui? Eu sempre, pós-antecipada, pode aparecer pós-antecipada ou termos vencidos. Eu falo que é uma compra, ou uma capitalização, ou uma amortização sem entrada, né, quando se faz aquela questão sem entrada. Segundo, série de pagamentos iguais com termos antecipados. E aí sim, esse é o termo de as mesmas características que a primeira, só que essa, na verdade, ela é com compra com entrada. Eu estou comprando e já pagando no início dessa capitalização ou dessa amortização. Olha a representação gráfica. Ó. Eu tenho o PV aqui, ó, preço da geladeira, e já estou pagando a primeira prestação, gente. Lembra que aquela primeira lá, a primeira prestação era no final do primeiro período aqui. Então, eu tenho já aqui, no caso, a finalização do período lá antes, né, do que o primeira, né, porque eu já dei uma entrada, então esse período se finaliza antes. Na verdade, o pagamento acontece final no N-1, e não no N, né? Ou, estou falando em pagamento ou amortização, que é a mesma coisa, ou a capitalização, a mesma coisa. Ó. Só que na capitalização, o valor que eu vou ter, porque vai depender desses juros desse período aqui. Então, aqui ele vai ter, ainda levar um pouquinho de tempo para chegar no valor futuro, porque ele vai ter essa parte de capitalização de juros aqui. Então, quando eu quero capitalizar, né, com termos antecipados, Alguém?
Acho que não volta mais ele. Pessoal, ele não vai voltar, deixou lá no grupo uma mensagem. Boa noite a todos. Boa noite, Cristian.